Bom dia, pessoal. Vamos continuar com o nosso capítulo Triângulos. A aula de geometria hoje é no módulo 3, página 105. Vou passar uma apresentação, tá, sobre o conteúdo, a segunda parte do capítulo Triângulos. Esse capítulo não tem muito cálculo, tá? São só teorias que vocês precisam saber. É o capítulo sobre pontos notáveis. Então, enquanto eu estou passando a apresentação, eu consigo apenas ouvir o áudio, não consigo visualizar o chat. Então, qualquer dúvida pode perguntar via áudio ou aguarda a apresentação acabar para que eu volte aqui para a sala e a gente possa tirar dúvida e bater o papo, tá? Vou passar aqui, compartilhar a tela para a gente explicar. Mais uma vez, módulo 3, página 105, ok? Vamos só revisar um pouquinho o que nós falamos na última aula, né, na semana passada, que nós iniciamos o capítulo triângulo. Nós falamos o que é triângulo, né, que é o polígono formado por 3 segmentos de reta, 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Falamos sobre os elementos formadores do triângulo, classificação do triângulo quanto aos lados e quanto aos ângulos, né? Nós temos 3 classificações. Quanto aos lados, nós temos equilátero, isósceles e escaleno. Equilátero, 3 lados iguais, isósceles, 2 lados iguais e escaleno, 3 lados diferentes. Falamos também na última aula sobre a classificação quanto aos ângulos. Acutângulo, 3 ângulos menores que 90 graus. Reto ou retângulo, 1 ângulo igual a 90 graus. E obtusângulo, 1 ângulo maior do que 90 graus. Falamos também sobre a soma dos ângulos internos, quando a gente quer achar o valor de x, né, de um ângulo interno em um triângulo, nós vamos somar e igualar a 180. Fizemos as atividades. Hoje nós falaremos sobre sevianas notáveis, que são pontos notáveis em um triângulo. Só um minutinho, que eu vou... Tem colegas querendo entrar na sala, só um minuto. Eu vou retornar a página lá para poder aceitar eles, senão eles não vão conseguir acompanhar. Então, nós temos aqui, antes de fechar essa página, os pontos notáveis. Nós vamos falar sobre a mediana, a bissetriz e a altura de um triângulo. Só um minuto que eu vou aceitar a participação deles, para a gente poder iniciar. Eles já entraram. Ok. Gente, bom dia, o pessoal que chegou agora. Nós estamos no módulo 3, página 105. Vou iniciar a apresentação sobre esse conteúdo, que é a continuação do capítulo Triângulos, ok? Vamos retornar lá para o slide. Então, seviana é um segmento de reta que liga um vértice do triângulo ao lado oposto que correspondente. Então, olha só, em um triângulo nós temos pontos notáveis. E nós temos também segmentos de retas que nós podemos chamar
de mediana, bissetriz e altura, ok? A mediana é o segmento que divide o triângulo em dois ângulos iguais, tá? Ele divide o lado em dois lados iguais. Bissetriz é o segmento de reta que divide o ângulo em dois ângulos iguais. E a altura, toda vez que você quiser classificar o segmento de reta, para você saber se é uma altura, sempre vai ter um ângulo reto. Então, nós temos aqui um exemplo. Mais uma vez, a mediana é o segmento que divide um lado de um triângulo em dois lados iguais. Bissetriz divide um ângulo em dois ângulos iguais. Já estudamos isso, né? E a altura você vai identificar com o ângulo reto. O ângulo reto ele é representado por um quadradinho e uma bolinha, tá? Depois nós vamos falar sobre a mediatriz. Mediana. Vamos estudar cada um separadamente, tá? Mais uma vez, não tem muito cálculo nessa unidade de pontos notáveis. Vocês precisam apenas identificar o que é mediana, o que é altura e o que é bissetriz. Mais uma vez, a mediana é um segmento originado em um vértice do triângulo, dividindo o lado oposto a esse vértice em segmentos congruentes. Então, foi o que eu falei. Mediana é o segmento de reta que divide o lado em dois lados congruentes. Congruentes quer dizer com a mesma medida. E o ponto de encontro das medianas é chamado de baricentro. É importante você saber isso, porque na questão de alguma atividade, de alguma avaliação, de algum trabalho, você precisa saber que o ponto de encontro das medianas é chamado de baricentro. Ao longo das atividades, nós vamos decorar, tá? Esses nomes. Hoje é apenas uma apresentação. A altura. A altura é um segmento originado em um vértice do triângulo que divide o lado oposto, formando ângulos retos. Então, toda vez, para você verificar se estou representando uma altura, vai ter aqui o quadradinho com uma bolinha indicando que é um ângulo reto. Se estiver indicando que é um ângulo reto, você entende que esse segmento é uma altura. O ponto de encontro das alturas é chamado de ortocentro. Bissetriz é um segmento originado em um vértice do triângulo, gerando nesse vértice dois ângulos congruentes. Então, é o segmento de reta que divide um ângulo em dois ângulos iguais. Na sala de aula, nós já estudamos, né, o que é bissetriz, e agora é a bissetriz do triângulo. O ponto de encontro das bissetrizes é chamado de incentro. Mediatriz é o segmento que passa pelo ponto médio do lado do triângulo e é perpendicular a esse lado. O ponto de encontro das mediatrizes é chamado de circuncentro. Então, a mediatriz é um segmento de reta que ele passa pelo ponto médio, que ele passa pela metade do lado desse triângulo, formando um ângulo de 90 graus, tá? A altura, ela forma o ângulo de 90 graus dentro do triângulo. Então, se o segmento estiver fora do triângulo com um ângulo reto, ele se chama mediatriz. O ponto de encontro das mediatrizes é chamado de circuncentro. Hoje nós faremos a atividade da página 110 a 113. Vamos lá para a página 105 para poder ver a explicação do livro. Ok? Só um minuto aqui.
para a gente poder iniciar a atividade. Bem, vamos lá. Eu vou compartilhar o livro aqui na tela, aí eu vou explicando e nós vamos fazendo juntos, tá? Há alguma dúvida? Por enquanto ainda não temos cálculos para fazer, é só a identificação e a representação dessas unidades. Bom dia para o pessoal que está chegando agora, módulo 3, página 105. Pode falar, Bia. A mediatriz é o segmento que ele sai do triângulo, viu que fica um pedacinho do lado de fora? Quando você tem um segmento que saia do triângulo e esse segmento forma um ângulo de 90 graus, nós chamamos de mediatriz. Mais uma vez aqui eu vou colocar no livro, aí como o livro ele está falando novamente sobre esse conteúdo, a gente vai visualizar direitinho. Vou compartilhar a tela aqui do livro para vocês. Aí eu vou falando. Só um minuto. Só um minuto que está abrindo aqui o livro. Ó, pontos notáveis foi o que nós falamos, né? A altura é um segmento interno, ou seja, ele fica dentro desse triângulo e ele forma um ângulo de 90 graus, tá vendo? Esse segmento aqui nós vamos chamar de altura. Ele é um segmento interno, ou seja, ele fica dentro do triângulo e tem um ângulo de 90 graus. Ponto das alturas, ortocentro. Vamos para a próxima página. Bissetriz, temos aqui uma representação, onde está aqui a minha setinha. É o segmento que divide o ângulo em dois ângulos iguais. Então, temos aqui 3 representações de segmentos de reta que nós chamamos de bissetriz. Ponto de encontro das bissetrizes é chamado de incentro. Aí nós temos aqui, ó, considere o triângulo EFG, cuja distância do lado EF ao seu incentro é igual a 2. Qual é a medida do raio dessa circunferência? Bem, tem uma observação aí, aqui, ó, que está de roxo, que a medida do incentro é igual ao raio da circunferência. Não vamos trabalhar com isso agora, porém precisamos saber, tá? Então, a medida do incentro de uma circunferência, de um triângulo, é igual à medida do raio dessa circunferência. Então, nessa número 1, se o meu incentro é igual a 2 centímetros, o meu raio também é igual a 2 centímetros. Coloca aí no número 1, 2 centímetros. Mais uma vez, nessa observação aí que a menina está falando, ela está querendo dizer que a medida do incentro, tá? De um triângulo é igual à medida do raio de uma circunferência. Então, está dizendo que o incentro é 2 centímetros. Qual é a medida do raio? Se o raio é igual, o raio também mede 2 centímetros. Coloca aí para mim no livro, número 1, 2 centímetros. Próxima página.
Mediatriz. Mediatriz é um segmento que ele tem uma parte interna e uma parte externa. E esse segmento, ele forma um ângulo de 90 graus. Vamos verificar a bissetriz dentro do triângulo na próxima página. Ó, nós temos a bissetriz aqui, tá vendo para Beatriz e quem não entendeu. A mediatriz é o segmento que ele sai um pouco do triângulo e ele também tem um ângulozinho de 90 graus. Cuidado para não confundir a mediatriz com a altura. A altura também tem um ângulo de 90 graus, porém é um segmento interno. Ele sai de um vértice, tá? A mediatriz, ela não sai de nenhum vértice, tá vendo? Ela pode estar em qualquer posição dentro desse triângulo. Então, é um segmento que não sai do vértice, que ele tem uma parte externa, ou seja, uma parte desse segmento está do lado de fora desse triângulo, e ele tem também o ângulo de 90 graus. Então, temos 3 características para identificar uma mediatriz. É um segmento de reta que não sai do vértice, tem uma parte externa, tá? Ele não fica apenas dentro do triângulo, tem uma partezinha dele que sai desse triângulo e também um ângulo de 90 graus. Ponto de encontros das mediatrizes é chamado de círculo. Próxima página. Tá abrindo aqui ainda. Tá falando sobre as medianas. Olha, a mediana é o segmento interno. Tá vendo aqui? Nós temos 3 exemplos. Ele continua dentro do triângulo. Ele sai de um vértice. E a mediana, ela divide o lado em 2 lados iguais. Então, a diferença da mediana para altura e bissetriz é que a altura, quando ela marca aqui o segmento, ela forma um ângulo de 90 graus. A bissetriz, ela divide o ângulo em 2 iguais. E a mediana, ela divide o lado em 2 lados iguais. Ok? Ponto de encontro das medianas é chamado de baricentro. Aí nós temos aí o número 2. Observe o triângulo EFG equilátero, ou seja, tem 3 lados iguais. Sabemos que FH é uma mediana? É uma mediana relativa ao lado EG. Determine a medida de cada um dos lados do triângulo. Então, bem, olha só. Aquele pedacinho ali, nós temos de E até H 5 centímetros, correto? Então, se a mediana divide em 2 lados iguais, quer dizer que esse pedacinho aqui, onde está a minha setinha, de H até AG, ele também mede 5 centímetros, correto? Se a mediana dividiu em 2 lados iguais, se aqui eu tenho 5 centímetros, do H até o G, eu também tenho 5 centímetros. Então, quanto que mede esse lado todo aqui? De G até o E. 5 mais 5, 10 centímetros, correto? Se é um triângulo equilátero, tem 3 lados iguais, 3 lados com a mesma medida, então aqui eu tenho 10 centímetros, de E até F eu também tenho 10, e de F até G também 10 centímetros. De novo, gente,
A mediana, ela divide um lado em dois lados iguais. Então, se eu tenho 5 centímetros aqui, aqui eu também vou ter 5 centímetros. Então, o lado todo, 5 mais 5 é igual a 10. Então, bota aqui para mim, 5 mais 5 igual a 10, a resposta. 5 mais 5 igual a 10 centímetros. Como o triângulo é equilátero, tem 3 lados iguais, cada lado desse triângulo mede 10 centímetros. Coloca aí para mim, número 2. 5 mais 5 igual a 10 centímetros. Cada lado possui 10 centímetros. Ok? Vamos agora às atividades. Página 110. Quem estiver sem o livro, já coloca, né, lá no caderno, em aula, 9/6, página 110. Só um minutinho. Deixa eu tirar aqui para não atrapalhar. Vou tirar o vídeo, porque aí vocês podem fixar a tela do livro na telinha aí de vocês. Só um minuto. Bom, vamos lá. As atividades. Em cada triângulo, identifique se o segmento AM é uma bissetriz, mediana ou altura. Vamos lá, vamos verificar. Na letra A, nós temos um ângulo de 90 graus. Se nós temos um ângulo de 90 graus, ele está medindo o que eu falei para vocês? Toda vez que tem uma representação de um ângulo medindo 90 graus, nós estamos determinando a altura desse triângulo. Então, na letra A, coloca aí para mim altura. Na letra B, alguém quer dizer o que está representando esse segmento? Ele está dividindo aqui, ó, na letra B, dois ângulos em um ângulo em dois ângulos iguais. Então, esse segmento aqui, ele está representando o quê? Mediatriz, bissetriz ou altura? Alguém quer falar? Quando eu divido um ângulo em dois ângulos iguais, na letra B nós estamos falando sobre a bissetriz. Na letra A, como tinha um ângulo de 90 graus, nós falamos sobre a mediana, desculpa, a altura. Na letra B, se eu dividir um ângulo em dois iguais, nós falamos sobre a bissetriz. E na letra C, apesar de ter um ângulo aqui de 90 graus, esse ângulo de 90 graus é do triângulo, tá? Não é do segmento. Esse segmento aqui, ele dividiu o lado CB em dois lados iguais. Esses tracinhos aqui representam que os lados possuem a mesma medida. Então, o segmento que divide os dois lados, um lado em dois lados iguais, nós chamamos de mediana. Escreve aqui para mim, mediana. Letra A, altura. B, bissetriz. C, mediana. Na número 2, em cada item, o segmento AP é uma das medianas do triângulo.
Calcule mentalmente o perímetro de cada triângulo. Mediana, mais uma vez, ela divide um lado em dois lados iguais. Então, é como nós fizemos na página anterior, né? Se esse pedacinho mede 8, esse pedacinho aqui também mede 8. Coloca o 8 aqui a lápis, ó. Do P até o C, mede 8. Então, coloca o 8 aqui a lápis, correto? E ele quer o perímetro do triângulo. Então, nós temos que somar todos os lados, todas as medidas. Então, 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. 24 mais 20, 44 centímetros é o perímetro do triângulo da letra A. Coloca aí 44 centímetros. Vou dar um tempinho para que vocês calculem da letra B e da letra C. Lembrando, verifica quanto mede esse pedacinho aqui que está faltando, depois soma todos os lados. Mesma coisa na letra C. Verifica quanto que mede esse pedacinho que está faltando e soma todos os lados. Um minutinho aí para cada um. Quem já fez pode colocar a resposta, pode falar a resposta se quiser, tá? Na letra B é a mesma coisa da letra A. Se o AP dividiu em dois lados iguais, então, visualizando aqui, dá para verificar qual é a medida que está faltando. Ah, eu já sei, está faltando uma medida aqui, já sei o valor. Ótimo. Soma a medida de todos os lados. Mesma coisa na letra C. Verifica quanto que mede esse pedacinho e soma todos os lados. Eu não consigo ver o chat enquanto estou compartilhando a tela. Então, se quiser falar, tem que falar a resposta, tá? Professora, qual é a mesmo? Oi? Qual é a? Letra A, 44 centímetros. Agora vai fazer a B e a C. Vamos lá, um minutinho aí para fazer. Pessoal que chegou agora, nós estamos na página 110 do módulo 3. Gente, a letra B, alguém quer falar a resposta? Na letra B, vocês precisam participar, hein? Não adianta só eu estar falando, você estar ouvindo, tem que fazer atividade, tem que tirar dúvida, tem que calcular. Não quer falar que está com vergonha, ok. Mas espero que vocês estejam fazendo, não apenas olhando a tela, aguardando a resposta. Senão, assim, não há aprendizado, ok? Então, aqui. Esse lado aqui... Você já falou D? Oi? Você falou a resposta da D? Não, vou falar agora. Não, o que eu ia falar que é 25 metros. Muito bem, 25 metros. Por que que é 25? Ó, nós temos 6 metros aqui. Se são dois lados iguais, esse espaço também mede 6. Coloca aí a lápis. De P até o C também mede 6. Então, eu tenho 6 mais 6 mais 4 mais 9 igual a 25 metros. Muito bem, Pedro, 25 metros. Na letra C, se eu tenho aqui, ó, esse lado aqui embaixo, se eu tenho 7,5 aqui,
Aqui também vale 7,5 decímetro. Então, é 7,5 mais 7,5 mais 12 mais 9. Então, aqui eu tenho 36 decímetro. Coloca aí para mim 36 dm. Letra B, 25 metros. E letra C, 36 dm, que é decímetro, tá? Vamos para o número 3. No número 3 já precisa de cálculo, tá? Podemos, número 3. No triângulo ao lado, BM e CN são bissetrizes internas. Então, dividir o ângulo em 2 ângulos iguais. Determine a medida de X e o de Y. Bem, se eu quero determinar a medida de X e de Y, ele está dizendo ali que ABC, o ângulo ABC, é igual a 80 graus. E o BAC é igual a 40 graus. Se eu dividir os dois ângulos ao meio, né? Eu tenho que saber aqui qual é o terceiro ângulo. Ó, eu tenho o triângulo maior, ele tem 3 ângulos, correto? Eu tenho a medida de apenas 2 desses ângulos. Eu preciso saber primeiro, antes de determinar X e Y, eu preciso saber qual é a medida do meu terceiro ângulo. Então, eu tenho aqui, vamos fazer aqui, quanto que mede o terceiro ângulo. Lembrando que a soma dos 3 tem que ser igual a 180, correto? Bota aí para mim, BCA, deixa eu ver se vai aqui o textinho. Antes de calcular o X e o Y, nós precisamos saber quanto que vale o terceiro ângulo desse triângulo. Só um minuto, que eu vou tentar colocar aqui para que vocês possam ver. Na número 3, você vai escrever para mim. BCA é igual a 180 menos 80 menos o 40. Porque para eu determinar o valor do terceiro ângulo aí, é o que falta para 80 e 40 chegar a 180. Mais uma vez, na número 3, você vai colocar BCA. Ó, tô colocando aqui, só um minuto. Nós vamos determinar ó, BCA é igual a 180 menos 80 menos 40. Então, eu sei que o BCA é 180 menos 120, 60 graus. Porém, não é isso que ele está pedindo. Ele quer a medida de X e Y, sabendo que essas duas medidas são bissetrizes. Então, para eu determinar o valor do meu Y, tá? Para eu determinar o valor do meu Y, nós vamos fazer a metade do 80 mais a metade do 60 e verificar quanto sobra para 180. Calma que eu vou colocar aqui para que vocês possam visualizar. Ó. Vou chegar esse aqui mais para cima para a gente poder fazer o outro cálculo. Primeiro, nós achamos o valor aí do terceiro ângulo. Agora, nós vamos fazer o valor do X, do Y. Y
é igual a 180, menos a metade do primeiro ângulo, que é a metade de 80, menos a metade do segundo, desse ângulo que a gente achou. Porque se a gente está falando de bissetriz, a gente tem que pegar a medida do ângulo e dividir por 2. Então, a metade de 60 é 30. Então, nós temos y igual a 180, menos 40, menos 30. O meu y é igual a 110. Vou botar aqui. Agora, nós vamos achar o valor do x. X é igual a 180 menos 40, né, que é a metade do 80, menos o outro ângulo, que é o BAC, que é 40 também. Então, o meu x é 180 menos 40 menos 40. O meu x é igual a 100 graus. Gente, olha só. Nós, né, nas atividades que nós faremos, desse conteúdo, pontos notáveis, vocês precisam saber identificar como no número 1 o que é altura, o que é mediana e o que é bissetriz. Na número 2 também é importante a gente calcular o perímetro do triângulo de acordo com as medianas. Essa parte da número 3, nós estamos fazendo, obviamente, porém não vai ser cobrado dessa forma, tá? Porque é muita informação para vocês no momento e nós estamos iniciando o capítulo agora. É por isso que eu estou fazendo e explicando a vocês. Então, não precisa se preocupar com esse triângulo da número 3, que no exercício avaliativo, na atividade que eu vou passar na plataforma, não vai cair dessa forma, tá? Aqui vocês só precisam saber que a bissetriz divide o ângulo em 2 iguais e que para a gente determinar a medida de um ângulo interno é o que falta para 180. É só somar e colocar igual a 180. Por isso que eu já montei aqui para vocês. Ok? Copia para a gente fazer o número 4 e 5. Podemos? Vamos lá, número 4. Todos já copiaram? Dá um ok para mim, para a gente poder continuar, para ninguém ficar atrasado. Bom, gente, vou passar para o número 4, tá? Vamos lá. Escreva como uma pessoa deve aliar 12 cadeiras em uma sala, de maneira que cada uma delas esteja equidistante do computador e do cesto de lixo. Pensa aí, gente, como que a gente pode arrumar 12 cadeiras em uma sala de aula de maneira que cada uma delas esteja equidistante? O que é equidistante? Tenham a mesma distância do computador e do cesto de lixo.
Exemplo, a primeira carteira tem que estar na mesma distância da segunda cadeira com o computador e o cesto de lixo. Pensa um pouquinho aí para a gente poder escrever. Se alguém quiser falar, ótimo. Para a gente poder alinhar isso tudo aí, será que a gente vai ter que utilizar a mediana, a bissetriz, a altura? Se eu quero a mesma distância, então provavelmente eu vou ter que usar a mediana ou a bissetriz. Se é a distância entre o computador e o cesto de lixo e a pessoa, então provavelmente é a mediana, porque a bissetriz vai dividir o ângulo, que não é o caso que a gente está querendo. A gente está querendo alinhar as cadeiras. Então, na número 4, você pode colocar que, né, nós temos a mediana, ou a bissetriz, ou a altura. Porém, lembra que nós falamos sobre a mediatriz, que a gente quase não ia trabalhar com a mediatriz? Por quê? Na sala de aula, é um quadrado, né? Um quadrado ou um retângulo, depende do formato da sala de aula. Para ser mediana, a gente dividir, né, em pontos iguais, tanto que está aí a palavra equidistante. Para ser mediana, nós teríamos que partir de um vértice dessa sala. Porém, nós não sabemos onde está o computador e o cesto de lixo. Então, a gente pode traçar o segmento de qualquer parte dessa sala de aula. Então, quando a gente traça o segmento de qualquer parte do triângulo ou da figura, nós utilizamos a mediatriz, ok? Então, na número 4, vocês colocam esboçando a mediatriz. Ó, esboçando, só um minuto. Esboçando a mediatriz. Mediatriz, com Z. Como que a gente pode fazer isso? Esboçando a mediatriz. Escrevam aí para a gente poder fazer o número 5. Número 5 é o mesmo cálculo da número 3, tá? Copia para a gente poder fazer o número 5, que é muito parecido com a número 3, que eu já disse para vocês que não vai ser cobrado dessa forma, tá? Mas vamos fazer a atividade proposta. Vamos lá, podemos, número 5. O ângulo ABC no triângulo ao lado mede 70 graus. Então, quando a gente tem o vértice ali no B, ele mede 70 graus, cada partezinha dele vai medir 35, né? O segmento BM é a mediana e a altura do triângulo. Determine as medidas dos outros dois ângulos, né, desse triângulo. Se eu tenho o 70 ali como ângulo B, aqui, ó, na setinha, se esse aqui mede 70 e esses dois lados são iguais, então vamos lá, vamos ver quanto, né? 70, falta quanto para chegar a 180? Vou botar aqui, ó, primeiro cálculo, vou botar aqui embaixo. 70, falta quanto para chegar em 180? Vamos fazer aqui, ó, 180
menos 70 é igual a 110, correto? Então, se eu já tenho 70 aqui, esses dois somando tem que dar 110. Porém, se é uma mediana, esses dois lados são iguais. Então, indica que os dois ângulos também são iguais. Então, é só fazer 110 agora, dividido para 2. Cada partezinha desse ângulo mede 55 graus. De novo, gente, nós temos o B que mede 70. E nós sabemos que somando os três tem que dar 180. Se eu já tenho 70, para 180, me sobra 110. Então, eu sei que a soma desses dois é igual a 110. E a questão falou sobre mediana. Então, mediana divide em dois iguais, correto? Então, se eu tenho dois lados iguais, eu também tenho dois ângulos iguais. Então, eu pego 110, que é o que resta, e divido para 2. Então, eu sei que o A é igual a 55, o C é igual a 55 também, e o B, a própria questão já disse que é igual a 70 graus. O cálculo em si não é difícil, porém requer um raciocínio, uma interpretação do que a gente tem e o que a questão está pedindo. Mais uma vez, a questão disse que o B mede 70 e nós temos que descobrir quanto que mede o ângulo A, quanto que mede o ângulo C. Então, é como se fosse x mais 70 igual a 180. Quem não entendeu dessa forma simples que eu coloquei, podemos colocar dessa forma aqui. Eu tenho A que é x, C que é x mais o 70 que é o B, igual a 180. Correto? Aí eu vou ter 2x, né? Igual o 70 passa para o outro lado. Foi um zero a mais. Então, eu tenho 2x igual a 110. X, deixa eu tirar aqui, vou chegar mais para cima. X é igual a 110. O 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Só um minuto, que eu vou chegar aqui um pouco mais para cima, senão não vai dar para ver. Ó, vou botar aqui do lado, tá? Aqui, tá bom. Então, eu tenho aqui embaixo x igual a 55. Foi o que eu expliquei, só que eu fiz de uma forma mais simples. Quem não entendeu, só entende pela equação, não tem problema, tá? Ele queria que a gente determinasse o valor de A e C, que são valores iguais. Então, eu chamei A e C de x. X, mais 70, que era o B, que nós tínhamos, igual a 180. Letra para um lado, número para o outro, achei o valor de x, que é o valor do A e o valor do C também. X é igual a 55. Foi? Copia para a gente poder fazer a próxima página, que é a página 112. Eu vou fazer o número 6 e vou deixar o número 7 para casa. Não sei se vai dar tempo de fazer o número 7. Mas o número 7, como é só para classificar, é bem fácil, tá? Vamos lá, copia aí o número 5 para a gente poder passar para a página 112. A 111 são observações. Quando alguém puder dar o ok, a gente continua, tá? Vamos fazer o número 6.
Vamos lá. Vamos para a página 112. Alguém ainda está copiando? Ok. Vamos fazer apenas o número 6 por conta do tempo, tá? No triângulo ABC, AM é a altura. BC, de B até C e de A até P, é a bissetriz, né? Dividir em dois ângulos iguais. Determina a medida de X, Y e Z. Bem, né? Para determinar a medida do Y primeiro, se AP é a bissetriz, dividiu em dois ângulos iguais, correto? Se dividiu em dois ângulos iguais, esse pedacinho aqui eu tenho 40, o outro pedacinho eu vou ter quanto? Se esse pedacinho é 40, esse outro pedacinho aqui seria 40 também, correto? Então, eu sei que o A, ele vale 80, ok? Então, vamos primeiro calcular o Y, que é mais fácil. Então, eu tenho aqui 25 mais 80 mais X igual a 180. De novo, eu tenho aqui 25, menos aqui eu tenho 80, porque dividiu em dois iguais, né? Para poder achar o meu Y. Vou botar aqui. Y mais 80 mais 25 é igual a 180. Por quê? Primeiro eu estou fazendo desse triângulo, gente, o triângulo grandão, tá? Que tem os vértices A, B e C. Se aqui ele dividiu ao meio, essa metade tem 40, então a soma do X com esse pedacinho aqui também é 40. Então, o ângulo A, no total, 40 mais 40, ele mede 80, mais 25 do ângulo C, mais o ângulo B, que é chamado de Y. Então, o meu Y é igual a 180, menos 80, menos 25. O meu Y vai ser igual a 75. Ok? Para eu achar o Y, eu fiz a continha, eu somei os três ângulos e coloquei igual a 180. É uma conta comum que vocês já estão acostumados a fazer. Foi o que eu falei, o cálculo em si, ele não é difícil, tá? O que requer é a interpretação da questão. O que a gente tem e o que ele está pedindo. Já achei o meu Y. O próximo que nós vamos achar é o X, né? Por último, nós acharemos o Z. Depois que achar o X, a gente consegue achar o Z. Bem, para eu achar o meu X, vamos finalizar aqui rapidinho. Para eu achar o meu X, eu teria que saber quanto que mede esse pedacinho aqui, ó. Tá? Porque aí eu sei que X mais esse pedacinho é igual a 40. Então, primeiro eu vou achar quanto que mede esse pedacinho aqui. Como que eu acho o que mede esse pedacinho? Nós vamos chamar esse pedacinho de A, correto? A mais o Y, que é 75, mais o outro ângulo aqui, porque ele disse que isso aqui é a altura. Nós vamos calcular apenas esse triângulo menor aqui. Então, aqui, se eu tenho altura, eu tenho um ângulo de 90. Então, eu vou precisar achar o meu A para depois achar o meu X. Então, eu tenho A
mais o meu y, que eu achei que é 75, mais o ângulo de 90 graus, que não está representado aqui, porém, se ele disse que a altura, eu sei que esse lado tem 90 e esse também tem 90, igual a 180. Para que eu estou achando A? Eu sabendo esse pedacinho aqui, eu posso achar o meu x, que aí esse pedacinho mais o x é igual a 40. Então, vamos lá, vamos achar o A. A é igual a 180 menos 75 menos 90. O meu A é igual a quanto? O meu A é igual a 15. Mas não é o A que eu quero saber, correto? É o X. Então, X é o que falta para 40. 40 menos 15. O meu X é igual a 25. Já achei o meu X igual a 25. Se esse pedacinho mede 15, X é o que falta para chegar até 40. Então, 40 menos 15, o meu X só pode ser 25. Por último, eu vou colocar o Z. Vou colocar o Z aqui, tá, gente? Ó, vou achar agora o Z utilizando esse triângulo aqui. O triângulo AMP. Já estamos acabando, tá? Então, eu tenho X, que é 25. Não, desculpa, Z. Mais o 25, que é o X. Mais o 90, que é a minha altura. Igual a 180. Então, o meu Z é igual a 180, menos 90, menos 25. O meu Z é igual a 65. Pronto, já temos aqui os 3 valores que a questão pediu. Podem copiar, quem terminou de copiar, ótimo. Até a próxima aula, que é de matemática, ok? Quem já copiou, já pode sair da reunião, terminamos por hoje. A número 7 são os pontos de encontro. Podem tentar fazer em casa. Na próxima aula, a gente termina aí a correção e as atividades propostas, tá? Muito obrigado pela atenção de todos. Terminou de copiar, já pode ir saindo da reunião. Não pode ficar na janela até a próxima aula começar. Vou finalizar aqui só um minutinho, finalizar a gravação da aula, tá? Terminamos por hoje. Tchau, queridos. Beijos.